continuamos com nossos estudos no Evangelho segundo São Marcos e já fizemos 5 estudos e ainda estamos no primeiro capítulo. Então, os irmãos, se preparem porque temos muito tempo e a Bíblia precisa ser estudada com carinho, com paciência, sem pressa, porque ela é a palavra de Deus e tudo que está nela tem uma razão especial da parte de Deus para nós. Por isso precisamos meditar nela com atenção. E até este ponto, tudo que meditamos a respeito de Marcos foi preliminar. O ministério de João Batista, como os outros evangelhos, também começam com o ministério de João, preparando o caminho do Senhor. O batismo de Jesus, quando Deus do céu diz: "Este é meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer", e o Espírito Santo desce como pomba sobre ele. A tentação de Jesus, preparando para as grandes adversidades e batalhas que teria que enfrentar com o seu inimigo Satanás durante todo o seu ministério. O tema de suas pregações, enfatizando que o reino de Deus é chegado, e ele estava sempre anunciando o reino de Deus, para que os crentes e os que se convertessem pudessem compreender que somos cidadãos do reino do céu e não mais desse mundo, somos peregrinos aqui. E a chamada dos primeiros discípulos, os 4 pescadores, André, Pedro, Tiago e João. E agora nós começamos a ler sobre o ministério público de Jesus, as coisas que Jesus fez e as coisas que ele ensinou. A ênfase em Marcos está aí, mostrar o que Jesus fez e o que Jesus ensinou, para comprovar que Jesus é quem ele diz ser, realmente o Messias de Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E para isso eu gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que, por favor, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 1, vamos ler do versículo 21 ao versículo 28 para a nossa meditação desta manhã. Mas, Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, versículo 21 ao versículo 28. Este é apenas um dos sinais dos muitos que nós vamos ver através do Evangelho de Marcos. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." E repreendeu-o Jesus, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: "Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E logo correu a fama por toda a província da Galiléia. Pai querido, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, e declaramos aqui que nós cremos que toda ela é inspirada pelo teu Espírito Santo e que ela vem para produzir aquilo que o Senhor destinou, não volta para o Senhor vazio. Por isso nós pedimos que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma seja como uma boa terra, onde a semente da palavra, do Evangelho, caindo, produza fruto de santificação do teu povo, de salvação para aqueles que ainda não confessaram Jesus publicamente como Salvador. Fala o nosso coração, então somente o Senhor fala. É o que nós suplicamos, para que somente o Senhor seja glorificado nesta igreja, em nossas vidas, em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Ao ouvir Jesus ensinando, o que nós lemos e vimos no texto é que as pessoas imediatamente compreendiam que havia alguma coisa diferente no falar de Jesus, no ensino de Jesus, e perceberam que Jesus era um mestre diferente dos mestres religiosos que eles tinham, pois ensinava com autoridade. Jesus falava com autoridade. E se nós começamos deste versículo de Marcos, no capítulo 1, o versículo 21, até o capítulo 3, versículo
nós vemos que esses 3 capítulos estão cheios de relatos, de momentos em que Jesus mostrou o seu poder e o povo maravilhado com Jesus, porque o povo judeu sempre foi muito religioso. Eles tinham uma tribo, a tribo dos levitas, que era só de sacerdotes. Então não faltava para eles sacerdotes, rabinos, escribas, pessoas versadas no Velho Testamento, que conheciam muito as doutrinas, os ensinos, mas eles nunca tinham visto naqueles homens tamanha autoridade, tamanha unção, tamanho poder, porque os outros falavam, mas não caía no coração. E Jesus falava e o povo ficava embevecido, maravilhado. E se nós vamos a Marcos 1:22, que foi o segundo versículo que nós lemos, os irmãos continuem com a Bíblia aberta, vão ver, a Bíblia diz: e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Quando nós paramos e olhamos para a Bíblia e vemos que aquelas pessoas que nem conheciam Jesus se maravilhavam com as doutrinas que Jesus ensinava, é hora de nós pararmos e nos perguntarmos: e nós? Nós que já há algum tempo temos andado com Jesus, nós que há algum tempo já recebemos Jesus como Salvador e Senhor, alguns há muitos anos, outros há menos tempo, mas e nós? Ainda nos maravilhamos com os ensinos de Jesus? Quando lemos a Bíblia, nos encanta, nos enche de desejo de ler mais, como quem abre um tesouro e encontra joias preciosas, cada uma mais bela que a outra? Ou já nos acostumamos e se tornou alguma coisa tão comum que já não toca o coração? Qual o efeito que a palavra de Deus causa em mim ou em você quando folhamos as páginas da Bíblia? Eu sei que para muitos já não folham a página da Bíblia, tem lá no celular a Bíblia, outro tem no laptop e fica mais fácil para acessar, só que não é tão gostoso como ouvir o folhar da página, como olhar com seus olhos, como podemos marcar às vezes uma referência. Quando lê a Bíblia, você tem experimentado o poder de Deus na Bíblia? Você ainda se maravilha com as coisas que Jesus ensina e com aquilo que Ele faz na sua vida? Se a resposta é não, ouça o que eu vou dizer: alguma coisa precisa mudar urgentemente na sua vida, no seu relacionamento com Deus, porque Jesus continua vivo. A cruz está vazia, a sepultura está vazia. Todo dia está chegando em Israel excursões para ver a tumba vazia. Os outros líderes de religiões estão lá na tumba. A de Jesus está vazia, porque Ele ressuscitou, Ele vive. E Paulo diz que se Ele vive, nós também. Já não vivemos mais para nós, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então nós precisamos pensar: a minha vida tem sido maravilhada com o que eu vejo Jesus fazendo no dia a dia, com o que eu vejo na palavra de Deus escrito. Marcos 2,12 também diz: e levantou, em referência a milagres que o Senhor Jesus fez do paralítico em Cafarnaum, e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Infelizmente, quando a Bíblia diz que as pessoas se maravilharam e se admiraram, não significam que eram todos simpatizantes de Jesus. Às vezes se maravilharam de ver aquilo, mas porque ficavam ofendidos com a ação de Deus, ofendidos com os ensinos de Jesus, e não tinham como falar para trás, não tinham como negar que aquilo que Jesus estava falando era verdade. Deixe-me perguntar: quando o irmão, quando a irmã fala das maravilhas do que Jesus
tem feito na sua vida e o que pode fazer na vida dos outros, as pessoas também se ofendem, encontram oposição. Se você encontra uma palavra, você não está salvo. O Senhor Jesus encontrou também. As mesmas pessoas que se maravilhavam com os ensinos de Jesus, viravam as costas para ele quando viam que Jesus não veio simplesmente para satisfazer a curiosidade religiosa, para demonstração de poder, mas para convocá-los a um compromisso de vida com Deus. E isso é que o Evangelho de Marcos nos chama a atenção constantemente à medida que estudamos. Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Jesus veio ao mundo para mostrar que há esperança, que o mundo está perdido, mas nós não precisamos estar perdidos com o mundo. Nós podemos ser resgatados pelo seu poder e o seu amor. E no texto que nós vemos, Jesus começou fazendo isso dentro de uma sinagoga, o lugar de culto, de estudos da palavra dos judeus. O templo era usado mais para rituais de sacrifício e rituais religiosos. A sinagoga era mais como um templo evangélico, onde as pessoas estudam a Bíblia e era explicada, era diferente, não tinha sacrifício, não tinha as coisas rituais religiosos que aconteciam no templo. Sinagogas eram locais de estudo da palavra de Deus. Então Jesus aproveitava sempre, porque a lei de Moisés estava em vigor, o povo estava guardando o sábado, eles iam para a sinagoga no sábado, e ali havia uma grande concentração de gente, então não havia melhor lugar para Jesus ensinar. E quando ele ensinava, a Bíblia está dizendo que ele maravilhava a todos. João, capítulo 7, versículo 46, registra essa reação popular, dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. Pode imaginar? Isso podia trazer conforto ao povo, porque estavam ouvindo uma palavra que vinha do céu, mas ao mesmo tempo causava muito ciúme nos líderes religiosos, porque eles pensavam: estamos aqui todo sábado falando, estamos aqui sempre ensinando, esse aqui aparece a primeira vez na nossa sinagoga, e o povo está dizendo que nunca ninguém falou como ele, nunca homem algum. Pode imaginar? O sacerdote que era pastor daquela família de judeus, que ele visitava toda semana e tudo, e de repente ele fala: mas o que está acontecendo? Será que nunca ouviram o que eu falava? Não é? É que eles não falavam com a unção que Jesus falava, com a autoridade, com o poder de Jesus. E assim acontece conosco também. Nós podemos compartilhar o Evangelho às pessoas e não cair no coração. A pessoa ouve e às vezes até não sente nada. Mas se o amor de Cristo está em nós, se a unção do Senhor está sobre nós, falamos e as pessoas sentem desejo de ouvir mais. Era isso que acontecia com Jesus. Jesus ensinava com autoridade, não como os mestres dos judeus. Porque os mestres dos judeus, como já mencionei no outro estudo antes, citavam rabinos famosos antes deles, para dar base e autoridade ao que estavam dizendo, porque aqueles rabinos antigos eram venerados, e então, quando eles usavam, mostravam que eles também estavam na mesma linha daqueles rabinos, e o povo tinha ouvidos para eles. Jesus nunca fez isso. Jesus, se o irmão abre em Mateus 5, versículo 27 e 28, ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele não dizia: o rabino fulano, porém, disse isso. Não, eu, porém, vos digo. Quando ele fala amar ao próximo, ele fala como eu. Sabe? Ele não citava outro exemplo, senão ele, porque ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, eu não tenho maior herói, eu não tenho maior modelo, nem o irmão nem a irmã para imitar, senão Jesus. E a Bíblia descreve como Jesus era, como ele agia. Por isso nós precisamos também nos maravilhar e pedir que o Senhor nos maravilhe e abra os nossos olhos da alma para ver as grandezas do que o Senhor Jesus fez. Agora, a autoridade de Jesus não era só para ensinar. Ele tinha autoridade para fazer milagres. Os seus ensinos eram confirmados
através dos milagres que fazia. E Jesus também demonstrou um poder que nenhum dos outros rabinos ou mestres teriam e jamais tiveram, que é o de perdoar pecados. Eu, quando era menino, costumava confessar meus pecados ao sacerdote. E me lembrou de uma coisa aqui. Uma vez eu fui confessar, e eu estudava no colégio salesiano São José, e o padre pediu para confessar os pecados. Eu falei, não tem pecado, seu padre. Eu não sei qual era o padre que estava atrás, porque ele ficava atrás de um negocinho assim, eu só escutava ele falando, ele podia me ver porque eu estava no claro ainda. Ele falou, mas você não tem irmão? Eu falei, eu tenho uma irmã, seu padre. Ele falou, você não briga com a sua irmã? Eu falei, não, seu padre, ela que briga comigo. Eu era um santinho, eu era um amorzinho dele. Coitada da minha irmã. Minha irmã brigava comigo porque eu judiava dela, ela saía correndo com a vassoura atrás de mim. E eu tinha que me trancar no quarto porque meu pai falava, se você bater na sua irmã, quando eu chegar, você apanha. Eu era maior. Então eu tinha que me trancar. Eu judiava dela, depois quando ela corria atrás de mim, eu tinha que me esconder, porque senão, se eu pegasse nela, batesse nela, eu ia apanhar. Então eu era um anjinho mesmo. Agora, aqueles padres nunca puderam perdoar meus pecados. Jesus pode. Jesus tem poder. Eu não posso perdoar o seu pecado. Posso perdoar se você me ofender. Ainda o que você fizer contra mim, eu tenho por obrigação perdoar, ou Deus não vai perdoar os meus também. Mas em última instância, só Deus pode realmente livrá-lo dos seus pecados. E é isso que Jesus fazia. Em Marcos 2,5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. É assim que Jesus fazia. E no caso desse espírito, o homem que tinha um espírito imundo, e Jesus expulsou da sinagoga o espírito, nós vemos que aquele espírito sabia quem era Jesus. Primeiro ele fala que temos nós contigo Jesus de Nazaré. Sabia que Jesus era homem, Jesus de Nazaré. E sabia que Jesus também era Deus, porque disse, sabemos que tu és o Santo de Deus. O próprio inimigo confessou a humanidade e a divindade de Jesus, que a Bíblia diz que ele era 100% homem, não era uma imitação, por isso ele pôde ser tentado em todas as coisas e venceu o pecado para que nós tenhamos vitória e perdão dos pecados. Mas também era Deus, porque podia perdoar os pecados, e ele disse isso, ele perdoou pecados. Agora, dentro da sinagoga, domingo que vem nós vamos estudar, deixa eu só anunciar aqui, por que o diabo vem para a igreja. Por que o demônio tem vontade que muitas vezes a gente ouve de manifestação, como na sinagoga? Ele estava na sinagoga. Agora, quem são esses espíritos imundos? O que a Bíblia diz sobre eles? Pedro e Judas, eu vou citar só dois, os irmãos poderiam ver em outros lugares, mas Pedro e Judas dizem que eram espíritos de anjos que caíam. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas 1,6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Esse Judas não é o Iscariote. Lembra bem. Era o Judas, servo de Deus. Atividades demoníacas sempre apareceram na Bíblia, especialmente durante o ministério do Senhor Jesus. E era uma oportunidade para Jesus mostrar até os inimigos, não há um inimigo maior, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes do mal, poderes das trevas, do que os próprios inimigos confessarem que eles sabiam quem era Jesus. Se um amigo diz, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, é uma coisa. Mas se o próprio inimigo diz, nós bem sabemos quem tu és, é o Santo de Deus, vieste perturbar-nos, é o maior testemunho desse. Agora, Jesus explicou que se ele tinha poder para expulsar esses demônios, era a prova que o reino de Deus chegou. Porque até antes eles não tinham como expulsar esses espíritos. E Jesus diz em Mateus 12, 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus.
O fato é que Deus condena a consulta aos demônios. Deus condena a mediunidade. Deus condena o que talvez vocês não tenham no seu linguajar de Portugal, porque eu acho que em Portugal não existe isso, mas no Brasil tem, o espiritismo. É um tipo de religião afro-brasileira que as pessoas vão, quando tem algum problema, consultar e pedir para o médico incorporar uma entidade para fazer revelações. Agora, a Bíblia condena isso. Se o irmão vai a Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, vê o que Deus diz: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Agora, o povo judeu tão religioso, e lá na sinagoga deles tinha um demônio, um endemoniado, e o povo ficou maravilhado, porque talvez eles viam aquele homem possesso e ninguém sabia o que fazer com ele. Os sacerdotes não sabiam o que fazer com ele. E Marcos 1,27 diz que todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena e os espíritos imundos lhe obedecem. Ele falava, bastava falar, e o bicho estribuchou e saiu do mal, clamando, porque não podia resistir ao poder de Deus. Eles entenderam que era uma nova doutrina, que Jesus falava com autoridade e que ninguém falava como Jesus. E veja o que diz a Bíblia em Marcos 1,28, no texto que nós lemos: logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. O sentido de fama aqui, na palavra grega, não é o sentido vulgar, como do artista que é famoso, não é aquele sentido assim, que busca fama, mas significa que Jesus se tornou conhecido em toda parte. O comentário do dia a dia das pessoas era o que Jesus estava fazendo. Naqueles dias não havia os meios de comunicação que nós temos hoje. Não havia jornais, não havia repórteres, não havia televisão, não havia internet, não havia Facebook, essas coisas que a gente usa e que no instantinho comunica tudo o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo ao redor do mundo através da televisão, através da internet, através do rádio, e até no seu celular você está andando e você pode ver o que está acontecendo. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que não tendo nada dessas coisas, a fama de Jesus correu por toda a província da Galileia, e todos só falavam em Jesus e nos seus grandes feitos. Então isso mostra que para nós hoje pregarmos o Evangelho, nós podemos usar os meios de comunicação, mas não existe meio melhor do que falar a sua palavra. O meio de comunicação é frio. A palavra, a pessoa pode olhar nos teus olhos, pode ouvir o tom e saber se você fala com unção, com amor, se o que você está dizendo é verdade. O método que Deus usou sempre foi o melhor, e nada que o homem faça pode se comparar, porque o de Deus é sob a unção do Espírito Santo. Agora o problema é que, passado o tempo, e eu vou abreviar minha mensagem porque o tempo está, é pena, mas eu preciso, porque o tempo já vai tão rápido. O problema é que a fama que às vezes causavam a Jesus atrapalhava o seu ministério. Porque havia momentos que Deus falava assim: vai e não conte o que eu fiz a ninguém. Porque Jesus não queria aquela fama de multidões, sem saber o que está acontecendo, e enchendo, vamos dizer, os templos, porque é um grande evento religioso. Jesus queria que cada pessoa tivesse um relacionamento com Ele. Ele não buscava popularidade. Jesus buscava pessoas que crescem nele de verdade. E
Marcos 1,45 fala de um homem, o homem que Jesus disse para não contar nada. O homem, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte e divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus não buscava aplausos. Às vezes a gente vê no programa de dá uma salva de palmas para Jesus. Jesus não precisa de aplausos. Ninguém pode glorificar melhor Jesus do que os anjos dos céus. Ele tem milhares, miríades de anjos para glorificar. Nosso louvor ainda é imperfeito. Jesus não buscava fama nem popularidade. Essas coisas buscamos nós, os homens. Jesus veio do céu, toda a glória ele já tinha, ele não precisava de um planetinha que nem aparece no universo que ele criou. Ele veio porque nos ama. O que Jesus buscava, e o que ele busca ainda hoje, ele declarou em João 4,24: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Deus procura verdadeiros adoradores, porque uma vez ele disse a este povo: me louva com os lábios, mas o coração deles vai longe de mim. Porque Deus conhece o coração. Não é como eu canto bonito. Às vezes eu canto bonito e as pessoas falam que voz, e o outro canta todo desafinado e Deus fala que louvor. Que Deus não está preocupado com o tom da voz bonita, mas com o coração que está dentro da alma. É isso que Deus via nas pessoas. Concluindo, Jesus é e sempre será um mestre com autoridade. Jesus ensinou com autoridade e Jesus fez milagres que comprovaram a sua divindade. E mais tarde, se o irmão abre Mateus 28,18, vê que Jesus disse: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. E ele disse aos seus discípulos: portanto, ide, debaixo dessa autoridade que eu dou para vocês, e fazei discípulos. Vocês vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então a promessa de Jesus de estar com a igreja é quando a igreja está cumprindo o que ele mandou. Ele diz: vocês vão, façam isso, e eis que significa, e como resultado de vocês fazerem isso, eu estarei com vocês. Se nós não fazemos o que ele quer, ainda que sejamos dele, não significa que ele está conosco. É como você dizer: eu não estou com você nisso. Você é meu amigo, mas com isso eu não estou com você nisso. Não é? Às vezes você tem um amigo e você não pode estar com ele numa coisa que você não concorda, que está certo. E quando a igreja não cumpre a vontade do Senhor, nós não podemos nos iludir. O Senhor promete que estará conosco quando nós obedecemos e fazemos a sua vontade. Agora, o que me chama a atenção em Marcos, e nos outros evangelhos, mas nós estamos estudando Marcos, é que Jesus, quando fazia milagres ou algum sinal, ele sempre usava isso para convidar as pessoas para crerem nele. A preocupação é que as pessoas crescem em Jesus, em quem ele é, e através da fé pudessem ter a vida eterna. Nós estamos estudando o Evangelho de João nas quartas-feiras, e nós vimos que João disse que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos no Evangelho de João, mas ele disse: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e crendo tenham vida eterna em seu nome. Essa é a finalidade da vida. Agora, se Jesus sempre convidou pessoas para não somente achar bonito o que fazia e crer, mas recebê-lo, porque João 1,12 disse: aos que creem no seu nome e o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu entendo que a minha responsabilidade também é perguntar: e você, que ouve o Evangelho, já recebeu Jesus como Salvador da sua vida? Não estou perguntando se concorda com o que Jesus ensina, se concorda com os seus ensinos, mas se você já convidou Jesus para ser o seu Salvador, o seu Senhor. Aí eu creio, mas Romanos capítulo 10 diz: com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação.
Você já confessou Jesus publicamente como seu Salvador? Isso é importante porque Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E quem está falando é o Senhor. Se ele diz, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, o que ele prometeu ele há de cumprir, e se ele falou, certo que fará. Então, ele está nos convidando. E eu gostaria de perguntar, se você nunca confessou Jesus publicamente, gostaria de fazer isso hoje? Gostaria de dizer, pastor, ora por mim, estou aqui, eu confesso Jesus como meu Salvador. Estou levantando a minha mão para o senhor orar. Se alguém, enquanto eu vou continuar falando, porque eu estou quase acabando, aproveita e levanta essa mão, que depois eu vou orar com você onde você está. Se você nunca fez isso, se já fez, louvado seja Deus. Mas se não fez, é preciso fazer. E, chegando ao final, a minha palavra é para você, igreja, para o irmão, para a irmã, que é membro do corpo de Cristo. Você terá uma semana para viver, mais uma. Eu espero que eu tenha também. Estou começando um novo ano, né? Mas a gente nunca sabe, até quando o irmão Norberto conta que o tio dele, 3 dias depois de completar 97, Deus o chamou. Eu estou completando 10 hoje. Dia 10 hoje, 62. Dia 10. Eu não sei se você chegou ao dia 11, mas se eu não chegar, eu chego com Jesus no céu. E você? Aonde vai a sua alma? Agora, você que é crente, que Deus me deu a oportunidade de estar aqui começando mais uma semana. Mais uma semana para se maravilhar com os ensinos de Jesus. Como foi a semana que passou? Você se maravilhou com os ensinos de Jesus? Teve tempo para ler a sua Bíblia, para orar, para estar sozinho com o Senhor, sozinha com Ele? Como fazer isso? Buscando conforto nas promessas de Deus, nas promessas que estão na Bíblia, alimentando-se das promessas de Deus, descansando nas promessas de Deus, e quando não conseguir fazer isso, orando a Deus e pedindo: Senhor, toma o meu fardo. O Senhor que disse: olha, venha a mim, você que está oprimido, cansado, toma o meu fardo leve, eu levo o seu pesado, eu aliviarei, eu sou manso, humilde de coração, em mim você encontrará descanso para a sua alma. Minha oração, meu irmão, meu irmão, é que os nossos estudos aqui sobre Jesus não sejam simplesmente informativos, mas desafiadores, para que nós possamos pensar o que isso está fazendo de diferença na minha vida. Jesus é um personagem histórico do passado, ou ele é um Cristo vivo hoje, meu viver? Continua sendo alguém das estradas empoeiradas da Galiléia, ou alguém que vai comigo no meu caminhar cada dia? Tenho eu me maravilhado com Jesus ao ponto de não conseguir calar-me com as pessoas? A fama de Jesus corria por toda parte. Por quê? Porque as pessoas falavam. Não tinha como correr se cada um passasse o zíper na mão. Tenho eu, no dia de hoje, falado de Jesus de tal forma que as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, se maravilham de ver que eu estou encantado com Jesus. Se Jesus é tão encantador assim, essas pessoas perguntarem: o que falta para que eu tenha uma experiência com Ele? E eu possa dizer: recebe Jesus no seu coração como eu recebi. Eu não sou melhor que você, mas Jesus é melhor que tudo. Se Ele está fazendo mudança na minha vida, pode fazer na sua também. Que a minha vida e a sua esta semana, meu irmão, possa ser influenciada pelo pouquinho que tivemos de tempo para meditar aqui. E que nós não saímos daqui nesta manhã sem Cristo. E não deixe ele na igreja e falar: já passei meu compromisso, já passei domingo na igreja, já fiz a minha parte e vou voltar para a minha atividade. Não. O hino que vamos cantar é: amigo, não saia sem Deus. Não saia daqui sem Jesus. Isso é para aquele que ainda não recebeu Jesus, mas é para o crente que tem Jesus também. Porque ser um cristão, ser um crente, ser nova criatura, não é simplesmente vir para a igreja e cumprir um compromisso religioso, mas é vir para a igreja celebrar o resultado de uma semana com Deus e receber poder de Deus para a nova semana que começamos. Semana, por favor, podemos dirigir o hino 252.